Nós vamos falar de um escritor que é muito famoso no Ocidente, mas no Brasil ele só foi descoberto em 2009 com esse livro que eu mostrei para vocês, chamado Encontros com Liz e Outras Histórias. E, ao mesmo tempo, acaba de sair a obra-prima dele, chamada A Cidade N. Os dois livros são publicados pela editora Carinca. Hoje eu vou falar, então, de Leonid Dabitchin. Esse é o nome do autor, Leonid Dabitchin. Ele escreveu um único romance, que é A Cidade N, e uma série de contos que receberam prêmios até internacionais. Não é? Esse aqui consta que ele recebeu o prêmio do International Book of the Year, do suplemento literário do Times, conhecido internacionalmente, é um grande escritor. E vale a pena falar dele. Ele viveu de 1894 a 1936, ou seja, 40 anos, praticamente 42 anos. E é uma figura que, de uma certa forma, inovou a escrita literária russa. Tanto é verdade que perguntaram ao prêmio Nobel Brodsky quem é o escritor mais importante, ou afinal mais dotado da pós-revolução, do período de pós-revolução da Rússia. E ele não hesitou. Falou, Leonid Dabitchin. Então vamos ver o que tem esse Leonid Dabitchin de inovador e quais são os temas principais dos escritos dele. Se A Cidade N, cujo título é uma homenagem à cidade das almas mortas de Gogol, para onde se dirige Tchitchikov em sua viagem à procura das almas mortas, à procura da compra de almas mortas. E então A Cidade N é uma homenagem imediata, direta ao nome da cidade para onde se dirigia esse protagonista das almas mortas de Gogol. Por quê? Porque a gente fica sabendo disso lendo as obras dele. Almas Mortas era praticamente o livro de cabeceira da família. A mãe contava, o pai contava, as babás contavam. Afinal, a infância de Leonid Dabitchin foi marcada por essas almas mortas de Gogol. Então, isso explica o título que ele dá. Bom, ao mesmo tempo, ele lia naturalmente muito, não é? Quer dizer, o escritor sempre lê muito. Ele tinha uma afeição especial por Alexandre Dumas, Tolstói, Chekhov, Dickens, Maupassant, que ele foi lendo gradativamente, paulatinamente, enquanto ele crescia, não é? A Cidade N descreve a vida de uma criança revivida por essa mesma criança já adolescente. Então a linguagem é uma linguagem infantil e infanto-juvenil. Aí está a sua originalidade, que nós veremos na próxima apresentação. Agora, o que é então Encontros com Liz? Bom, Encontros com Liz, que foi escrito de 30
35, reúne uma série de contos que foram selecionados aqui pela editora, não é? Por que até 35? Porque ele publicou nesse mesmo ano A Cidade N e desapareceu em 1936. Desapareceu, foi dado por morto. Nós veremos o porquê quando falarmos de A Cidade N. Então, esse Encontros com Liz, ele enfoca os primeiros anos da Revolução. Os primeiros anos da Revolução até a década de 30. Com uma escrita irônica que vai do real ao grotesco. Na verdade, são tomadas, são aquilo que na linguagem cinematográfica se chamaria de snapshots. São recortes do cotidiano, instantâneos e mínimos, e são muito vivos, O zoom, também outro termo da linguagem cinematográfica, é usado para ampliar certos detalhes objetais ou certos cacoetes dos protagonistas. São movimentos rápidos que lembram, de uma certa forma, as personagens marionetes de Gogol. Um exemplo imediato é ver como é que se apresenta a Liz, a moça que dá nome à coletânea. Citando: girando o tronco a cada passo, ora para a direita, ora para a esquerda, ela balança como um turíbulo, um saco de corda trançado, no qual está enfiada uma bacia azul com flores amarelas. Há naturalmente motivos que recorrem de uma forma quase que obsessiva. Por exemplo, paradas, procissões, cadáveres, enterros, quartéis, monumentos, cavaleiros saltitantes, moças sequiosas de romance, slogans, perfumes, pelos, cabelos, nudez e citações literárias. Isso tudo é dado numa linguagem sintética quase sincopada. Linguagem que é nova. E a língua russa se presta muito bem a isso. Com a sua declinação e casos que lhe dão mobilidade, né, que lhe dão uma certa melodia, não é? A tradução não perdeu isso de vista. E então a linguagem é envolta por uma atmosfera paródica, ora leve, ora sarcástica. Apesar da lucidez e da percussiência com que o autor penetra nos becos mais tenebrosos da incipiente burocracia política stalinista, há uma série de episódios de delação, de limpeza, entre aspas, que são aludidos em contos como Safkina, eu vou apenas citar o título, não é? Em que a protagonista do conto Safkina escreve uma carta ao Departamento da Educação Nacional para denunciar a amizade de uma professora da escola com um padre católico. Como vamos dizer assim, vigia naquela época. Naquela época, infelizmente, durante o stalinismo, as delações eram frequentes. Citando: no jornal apareceu uma nota sobre uma limpeza na repartição pública municipal. Gadulevich sentou-se e pegou uma pena. Ela decidiu fazer um discurso para apresentar um material
contra Smirnov. Anotava num bilhete para não se esquecer de nada. A limpeza estava movimentada. Por parte do jovem narrador, não há, porém, nenhum sinal de ressentimento. Ele percorre com total naturalidade os acontecimentos, às vezes como protagonista, derivando subversivamente, quando há ou quando não há saída, para os fenômenos da natureza, sempre disponíveis, sempre imutáveis e sempre confiáveis. A natureza é o elemento que envolve todos esses contos e também o romance. Né? Há uma relação contínua, a mudança de estações, as cores, as flores. Né? Bom, os contos de Da Vinci foram comparados aos dublinenses de Joyce, porque ambos mostram a história moral, entre aspas, e enfatizam a paralisia social e espiritual de seus respectivos países. Isso foi dito na versão americana de Encontros com Liszt, publicada em 2005, no prefácio de Richard Borden. Mas Leonid Da Vinci tem um humor mais implícito que Joyce, menos intelectualizado, mesmo se comparado ao seu conterrâneo Nabokov, com o qual também foi assemelhado. Pela desenvoltura com que passa do real ao grotesco, ao absurdo, pode sim ser aproximado de um outro seu contemporâneo, já conhecido no Brasil, Danil Harms. E por quê? Porque, além do absurdo trabalhado de uma forma surpreendente, há o frescor, o viço da descoberta infantil diante do mundo. Outra aproximação que pode ser feita é com a escritora Tatiana Tolstaia, que publicou em 1990 um livro muito interessante chamado No Degrau de Ouro, na tradução de Tatiana Belink, ou Tatiana Belink, né, como nós chamamos, 1990. Bem, então, o estilo é econômico híbrido. Diferentes planos coexistem, se interpenetrando e de forma deslocada muitas vezes e reunindo paródia e estilização, né? Duas modalidades de escrita que implicam o humor. Eu vou citar agora, para terminar, um trecho do estilo dele. Não é? Na entrada, o senhorio nos deteve com ar misterioso. Brigaram feio, disse ele. Lunacharsky bateu em Richard. Nós saímos. Pequenas poças escureciam no portão. Esticando os pescoços, galinhas bebericavam. Cavaleiros passavam correndo e assobiavam. Seus penteados escapavam dos chapéus e gotinhas reluziam nos seus ombros. Um garoto lambuzava as paredes, grudando cartazes e alisando-os, com os seguintes dizeres: o arcebispo está chegando. Deus existe? Por fim, uma última questão, a questão da homossexualidade. Se na cidade N ela aparece como uma fase ambígua, comum no amadurecimento da individualidade, como o caso do escolar que se apaixona pelo companheiro, ou pelo professor, ou por um atleta qualquer, não é, de um time do qual ele seja fã, a tendência
vai gradativamente se manifestando num crescendo em que moças, nesses contos, querem sair a sós. Bombeiros dançam com bombeiros. Um jovem se sente constrangido diante das mais leves exposições de feminilidade, até de repente irromper numa apoteose de ternura e grotesco num conto chamado Ninon, que faz parte de Encontros com Liz, em que duas velhinhas, a madre Maria Petrovna, vulgo Marie, pequenina, grisalha, com as bochechas rosadas e trêmulas, segurando um lenço perfumado embaixo do narizinho, e Bárbara Sabáquina, vulgo Barba, ossuda, com barba e bigode grisalhos, relembram enquanto velam o cadáver de uma terceira velhinha. Relembram 40 anos de felicidade que tiveram juntas, citando. Com suas bocas desdentadas, elas riam baixinho. Com suas mãos feias, marrom-lilás, Barbie acariciava ternamente as mãos feias de Marie. Com seus olhos opacos e sem cor, ela olhava para os olhos opacos e sem cor de Marie. É isso. A próxima vez, então, nós veremos a cidade de N.